Olá, turma. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Economia Política Clássica, disciplina optativa, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Essa é a disciplina REC 2401, oferecida neste ano de 2020 na forma de curso online, nesse formato de ensino à distância. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei uma questão que deverá ser refletida, respondida e encaminhada pelo aluno. Esta é a nossa 16ª videoaula, e o assunto ainda é o capítulo 1, a mercadoria, do volume 1, o tomo 1, da obra Das Kapital, o Capital de Karl Marx, e agora trataremos da seção, o item 3, tá? Item 3 do capítulo 1, chamado de forma de valor ou valor de troca. Forma de valor, também do alemão Wertform, ou o valor de troca. Esse é o título da terceira seção do capítulo 1, a mercadoria. Essa seção ela é formada por subitens, tá? E Marx enumera esses subitens de A a D, né, com a seguinte estrutura. O item A se chama forma simples, singular ou acidental do valor, ou a forma de valor simples, singular ou individual, acidental ou ocasional do valor. E dentro desse subitem, ele vai discutir os dois polos, a forma relativa, a forma equivalente, o conjunto da forma simples de valor. São subdivisões dentro desse subitem. Depois, o subitem B, forma, valor total ou desdobrada, a forma de valor total ou desdobrada. O subitem C, forma geral do valor ou forma do valor universal. Tá? E o item D, a forma dinheiro. Você pode colocar hífen aí, a forma dinheiro, como se fosse uma única expressão. Então, assim está estruturado este item 4 do capítulo 1, a mercadoria. E vamos até a forma geral do valor desta videoaula. Ele começa assim, né, ao discutir, na primeira seção, a forma do valor simples, ele escreve: as mercadorias vêm ao mundo sob a forma de valores de uso ou de corpos de mercadorias, como ferro, linho, trigo, etc. Essa é a sua forma natural com que estamos habituados. Então, novamente, uma frase ética, tudo que Marx escreve, né? E ele está dizendo que as mercadorias vêm ao mundo, é uma construção literária, ou seja, os produtos, né, o resultado do processo produtivo é colocado ao mercado, esse mundo aí é o mundo do mercado. A mercadoria tem as suas características físicas materiais, portanto, ela tem a forma de valor de uso, né? Tem as suas propriedades físicas, químicas, naturais, né? Portanto, são corpos de mercadorias. Então, as mercadorias vêm ao mercado, melhor dizendo, né, com todas as suas propriedades naturais, físico-químicas, etc. E aqui ele exemplifica, né? Ferro, que é uma coisa metálica, né, rígida, linho, né, que é tecido, trigo, que é alimento, né? Então pode ser ferro, tecido, alimento, né? E essas são formas naturais, né, usuais, né, com que estamos habituados, as formas naturais em que as mercadorias se apresentam no mercado. Né? Então tem esse primeiro aspecto natural da mercadoria, o fato dela ser um valor de uso, ter propriedades que possibilitam atender às necessidades humanas. Mas no mercado, as mercadorias, elas recebem, digamos assim, batismos quantitativos. Não sei se ficou legal isso. Quer dizer, as mercadorias, elas também estão associadas a números, tem um aspecto quantitativo. Né? E esse aspecto quantitativo, que diz respeito à proporção em que as mercadorias são trocadas umas pelas outras, define o valor de troca. O valor de troca também é uma forma de manifestação, tá, de algum conteúdo. Né? Lembra que nós vimos na última videoaula como que é o raciocínio, digamos, econômico-filosófico de Marx. Né? Tem o nível da essência, tem o nível da aparência. Né? Tem a propriedade íntima, né, que constitui
né, o conceito e tem a forma de manifestação desse conceito. Então, a forma de manifestação do conceito, o conceito aqui é o valor de troca, é onde a relação quantitativa é estabelecida, a proporção em que as mercadorias são trocadas no mercado. Por isso que ele fala em forma. Forma no sentido filosófico, né? Ok? Tem a matéria, né? O fundamento, e tem a forma, que é a aparência. Então, a forma do valor. Né? A forma do valor é o valor de troca, porque o valor é a essência, a forma é a aparência. Né? O valor é a matéria, né? E a forma é a constituição, é como a matéria se apresenta. Né? Então, o valor de troca seria essa apresentação, né? A relação quantitativa. Continua escrevendo Marx neste item do capítulo 1. As coisas só são mercadorias devido à sua duplicidade, objetos de uso e simultaneamente portadores de valor. Possuem a forma de mercadoria apenas na medida em que possuem forma dupla, forma natural e forma de valor. Então, ele vê um antagonismo, né? Ele vê uma dialética na própria mercadoria. Então, a mercadoria apresenta polos, né, que se relacionam de uma maneira antagônica, onde se pode estabelecer uma dialética. Né? O que constitui cada um desses polos, né? Nesses polos duplos da mercadoria? De um lado, tem as propriedades naturais, tá? Que estão associadas ao valor de uso, né? O que torna a mercadoria objeto de uso. E, de outro lado, a mercadoria tem uma informação antagônica a essa, que seria o conteúdo social dela. Quer dizer, pelo fato dela ser conduzida ao mercado, dentro de um modo de produção, dentro de uma formação histórica particular, que é o capitalismo. Né? Então, isso faz com que a mercadoria tenha essa outra propriedade, esse outro aspecto ou outro polo. Tá? A mercadoria se apresenta como uma forma dupla. Né? Ela tem a forma natural, propriedades físico-químicas, etc., e tem a forma de valor, associada à propriedade, digamos, social da mercadoria, que não é uma coisa palpável. Tá? É uma coisa inteligível apenas, é uma coisa pensada do ponto de vista de uma teoria econômica, de uma teoria social. Tá? Então, diz, olha, tem outro polo da mercadoria, tem outra manifestação, outro fundamento, que é o valor, e cuja forma de valor, ou manifestação, é o valor de troca. Então, tem essa duplicidade da mercadoria. Okay? Então, a mercadoria tem uma forma natural, palpável e rude, uma expressão, tá certo? E tem uma outra objetividade, tem algo que se objetiva na mercadoria, que é o aspecto social dela, no modo de produção capitalista, é o valor, que é imperceptível pelos sentidos. O valor de uso é captado, é identificado pelos sentidos. Né? O valor, propriamente, o valor de troca, ou o fundamento dele, o valor, não. Né? Então, não adianta olhar para a mercadoria, né, na sua forma natural, não vai se encontrar esse outro polo, né, o polo do valor. Isso é imperceptível pelos sentidos. Nas palavras do velho Marx, podemos virar e revirar uma mercadoria como se queira. Como coisa de valor, ela permanece imperceptível. Então, o valor, ele não é palpável, ele é apenas inteligível, é o aspecto social, é da análise econômico-social que se desprende esse aspecto, se identifica esse aspecto do valor. Escreve o velho Marx, as mercadorias apenas possuem objetividade de valor na medida em que elas sejam expressões da mesma unidade social de trabalho humano, pois sua objetividade de valor é puramente social. Então, o valor é o aspecto social da mercadoria, tá? O valor é o conteúdo, essa essência, e o que forma esse conteúdo das mercadorias, esse conteúdo social? Esse conteúdo ele é medido, tá? Por trabalho humano abstrato. Existe uma unidade social de trabalho humano, que nós vimos na última videoaula, que é o trabalho humano abstrato, que se opõe ao trabalho concreto. Então, a quantidade de trabalho abstrato associada à produção dessa mercadoria, à obtenção dessa mercadoria, no processo de trabalho social, de trabalho na organização capitalista, no esquema capitalista. Tá? Então, esse aspecto social da produção da mercadoria confere valor, e a medida desse valor é a quantidade de trabalho humano abstrato, ou unidades sociais de trabalho humano. Escreve ele. É evidente que essa objetividade só pode aparecer numa relação social de mercadoria para mercadoria. Então, veja, as mercadorias são objetivadas em termos sociais, elas adquirem valor,
E esse valor, ele não aparece, né? Ele é apenas inteligível, ele não é percebido, mas o que se percebe é a forma como as mercadorias são trocadas, a relação de troca das mercadorias, né? Na relação de troca é que o valor se revela, ele se revela no seu aspecto quantitativo, apenas no aspecto quantitativo, né? Não é o fundamento que é revelado, tá? O fundamento, a essência, permanece oculta, apenas inteligível, tá? Mas ele adquire uma forma em que ele se revela numa relação quantitativa, na proporção em que as mercadorias são trocadas. Veja que é na relação de mercadoria para mercadoria. E ele fala em relação social de mercadoria para mercadoria. Isso tem a ver com o que ele discute na última sessão, ou no último item desse capítulo 1, que é o fetichismo da mercadoria. Que as relações sociais humanas não são diretas, um produtor não se relaciona diretamente com outro produtor, a relação se dá no mercado. E quem se relaciona, na verdade, no mercado são as mercadorias. É como se a relação social humana fosse convertida numa relação social de mercadoria para mercadoria, como diz Marx, né? É a tese do fetichismo. A relação social é coisificada, ela se transforma numa relação entre coisas, numa relação entre mercadorias, numa relação entre produtos que se relacionam no mercado. Então, pode-se dizer que Marx fala numa relação social entre coisas. Ora, a relação social não seria sempre entre pessoas? Como é que se pode aplicar uma sociabilidade entre coisas? Isso parece misterioso, né? Mas Marx diz, né, é assim que as coisas funcionam, tá? O valor é objetivado e se manifesta na forma da relação entre mercadorias. É assim que ocorre, embora isso pareça misterioso. Como que a relação entre os homens se transforma em relação entre mercadorias, tá? Mas antes de entrar nessa discussão, né, do fetichismo da mercadoria, vamos continuar, digamos, mostrando, né, as formas, né, que essas relações se estabelecem no mercado, tá? A forma mais desenvolvida é a forma dinheiro, e nós estamos ainda na forma simples, simplesmente uma mercadoria se contrapondo à outra. Então vamos passar pelo desenvolvimento dessas formas, antes de chegar na discussão do fetichismo e desvendar esse mistério das mercadorias que se relacionam como se fossem seres humanos. Uma relação entre coisas que reflete uma relação entre pessoas. Então, vamos chegar na forma do dinheiro, né? Vamos acompanhar, né, todo o desenvolvimento do Marx nesse item, nesse subitem, né, desse item 3 do capítulo 1, onde ele vai descrever todo o processo de formação do dinheiro, ou da gênese ou origem do dinheiro, começando da forma simples. Escreve Marx: toda pessoa sabe que as mercadorias possuem uma forma comum de valor, a forma dinheiro. Aqui cabe realizar a gênese da forma dinheiro. Então a gente sabe que todas as mercadorias elas são cotadas em termos monetários, elas têm uma expressão monetária em dinheiro, né? E as mercadorias são trocadas com base nos preços, isso é bem conhecido, mas ele vai entender esse fenômeno, né? Esse fenômeno, como que o valor acaba se objetivando em dinheiro, né? Como que ele se manifesta na forma dinheiro. Então a gente começa da forma simples até a forma dinheiro. Então essa é a forma simples, né? Com também individual ou ocasional. Nessa tradução individual ele fala singular, mas o melhor seria dizer individual, ele é particular, tá? Singular, tá? Ou acidental, poderia chamar isso de ocasional, acidental no sentido de ocasional, né? Ocorre em condições particulares, de uma maneira, nesse sentido, né? De uma maneira acidental, quer dizer, é um simples acidente de mercado, né? Que faz com que a mercadoria tenha esta forma, né, simples, nesse contexto. Em outro contexto teria outra forma simples, depende de como é o encontro das mercadorias no mercado, com quem essa mercadoria se encontra. Então, por exemplo, X da mercadoria A se encontra com Y da mercadoria B. É a mercadoria A que encontra com a mercadoria B, mas a troca ocorre nessa proporção, X de uma, Y da outra. No exemplo de Marx, 20 varas de linho é igual a um casaco. Varas medida de distância, né, de metros, né, de comprimento, melhor dizendo, então 20 varas de linho é igual a um casaco. Esse sinal de igual está dizendo que vale, quer dizer, as duas coisas têm o mesmo valor, então os dois lados da equação têm o mesmo valor. Tá? Uma vara de linho, ou qualquer outra medida de linho, não tem
medida aleatória de linho, arbitrária, não tem o valor de um casaco, mas 20 varas de linho nessa unidade métrica, tá? 20 varas de linho tem o valor de um casaco. Por isso que iguala na equação. Ok? Ok? Algumas observações adicionais. Tá? Então, Marx faz uma derivação, né, até da forma simples até a forma dinheiro, que ela é genética. Ou seja, no sentido que você tem uma informação fundamental, na biologia seria a sequência de DNA no gene, né? E a partir do trabalho desse gene se determina as características do organismo todo. Né? Nesse sentido que a derivação é genética, porque ela chega na unidade fundamental, no processo fundamental que desencadeia tudo que é observado. Tá? Essa origem, né, da forma de dinheiro, ela é lógica, não é histórica. Tá? O Marx não está dizendo que historicamente o dinheiro veio a ser constituído assim, ele está dizendo como que logicamente é constituído o dinheiro. Então, o esquema abstrato de Marx tem que ser entendido dessa forma mesmo, como uma abstração, como um raciocínio, ok? Como análise lógica, tá? Não como uma descrição histórica de como que o dinheiro surgiu em diversas sociedades ao longo da história. Tá? Olha, quando se olha essa expressão, né, o linho se equiparando ao casaco, é importante a direção em que se observa. Aqui, ele tem sempre que se ler da esquerda para a direita. Tá? Então, essa relação é do ponto de vista do proprietário de linho, do proprietário da mercadoria lá, que está à esquerda. Tá? Ele produziu linho, ele é proprietário de linho, ele vai ao mercado, encontra casaco no mercado. Então, vamos olhar essa relação, essa igualdade, do ponto de vista do proprietário do linho, o dono de A. Portanto, aparecem dois polos na expressão de valor. Escreve Marx, né? Duas mercadorias diferentes, linho e casaco, representam dois papéis distintos. Tá? Num polo está o linho, no outro polo está o casaco. Linho e casaco têm papéis diferentes nessa relação. Olha só, Marx escreve: o linho expressa seu valor no casaco. O casaco serve de material para essa expressão do valor. O linho é produto de um processo social, tem valor, né? Mas esse valor, ele permanece oculto, ele não é identificável. Na forma valor de troca, esse valor é expresso, mas o linho precisou do casaco para expressar o valor na forma valor de troca. Né? Então, Marx disse que o linho expressa seu valor no casaco, ele precisou do casaco para expressar seu valor. Porque esse valor de troca, essa proporção em que o linho é trocado, é a proporção em relação ao casaco, 20 por 1, é a troca de 20 varas de linho por um casaco, então ele precisou de casaco. Qual é o papel do casaco? O material para que o linho pudesse expressar valor. Tá? Veja que o proprietário de A, ele não está interessado em consumir linho, né? O linho é moeda de troca para ele, ele conduz o linho ao mercado. Leva ao mercado para obter, pelo linho, casaco. Não tem dinheiro ainda, né? A troca é in natura, a troca é direta, é linho para o casaco. Né? Então, o objetivo do A é obter o casaco, ou seja, usufruir do valor de uso do casaco. Então, se não fosse o casaco com as suas propriedades, com o seu aspecto material, né, não haveria a transação do linho com o casaco, o linho não teria como expressar o seu valor. Ele expressou o seu valor porque ele encontrou na outra ponta uma outra mercadoria que tem propriedades materiais. Então, o casaco, nas palavras de Marx, serve de material para essa expressão de valor do linho. A primeira mercadoria, escreve Marx, né, representa um papel ativo, a segunda um papel passivo. Então, o linho é ativo, vai expressar seu valor, e o casaco, que oferece o material para expressão, as suas propriedades materiais, o valor de uso, para expressão do valor do linho, teria um papel passivo. O valor da primeira mercadoria é apresentado como valor relativo. A segunda mercadoria funciona como equivalente ou encontra-se em forma equivalente. Então, aí tem duas formas, de acordo com o papel da mercadoria, ou com os papéis nessa relação entre as mercadorias. Né? A mercadoria que expressa o valor está na forma relativa. Ela expressa o valor em relação ao casaco, em relação, forma relativa, valor relativo. Forma valor relativo.
E o casaco, que oferece o seu valor de uso, o seu material para a expressão do valor do linho, simplesmente ele se apresenta no mercado como um equivalente ao linho, equivalente em termos de valor. Então, ele é a forma equivalente. Então, o casaco está na forma equivalente, do lado direito da equação, e do lado esquerdo, o polo ativo da equação, aparece o linho, e a forma do valor do linho é chamada de forma relativa. O valor do linho é tornado explícito por meio da relação do linho com o casaco. Ele se manifesta na proporção das trocas. Então, a gente diz que o valor é explícito. Até aí é um conteúdo oculto. Essa explicitação se dá por meio da forma relativa do valor do linho. Então, o valor do linho em relação ao casaco. Tem a forma relativa do valor do linho. Ora, para que isso seja possível, o valor do linho precisa encontrar uma forma equivalente, ou seja, o casaco. Alguma outra mercadoria que se ofereça como equivalente de valor para esta mercadoria em questão, que é o linho. Então, ele precisa encontrar a forma equivalente. No caso, apareceu o casaco. Tá? Ok? Então, note que essa equação, né, do ponto de vista do proprietário de A, né, do polo à esquerda, da mercadoria linho, tá? Essa equação serve para mostrar como que o valor do linho se manifesta. Tá? O valor do casaco é apenas implícito, né? Porque você supõe que uma vez efetuada a troca, naquele sinal de igualdade, tem a igualdade de valores. Né? Há uma regulação, há um quanto que se estabelece na proporção das trocas, né? Um quanto de casaco que é trocado por linho e vice-versa, tá certo? Então, na igualdade, né, onde se estabelece a equivalência de valor, é que se pode inferir o valor do casaco, mas o valor de casaco não é manifestado, porque ele aparece na relação como forma equivalente, e não como forma relativa. Apenas a mercadoria que está no polo da forma relativa é que manifesta o seu valor, o valor da outra mercadoria permanece implícito. Escreve Marx. Forma relativa de valor e forma equivalente pertencem uma à outra, se determinam reciprocamente. São momentos inseparáveis, porém, ao mesmo tempo, são extremos que se excluem mutuamente ou se opõem, isto é, polos da mesma expressão do valor. Sempre essa ideia de identificar o antagonismo, né? Veja que há um antagonismo fundamental em cada mercadoria, que é o antagonismo entre valor de uso e valor, propriedade natural e propriedade social. E esse antagonismo, ele se manifesta na relação de mercado na forma de um outro antagonismo, que são esses polos, né? A forma relativa de um lado e a forma equivalente do outro. Tá? Como polos mesmo, coisas que se determinam reciprocamente, um depende do outro. Né? A forma relativa depende da existência no outro polo da forma equivalente. E como todo polo, né, quando você tem essa polaridade, como dois polos magnéticos, não pode se transformar num monopolo. É sempre bipolos. Né? Sempre um antagonismo precisa de dois, para que haja um antagonismo. Então, os polos são inseparáveis, como os polos de um ímã. Tá? Aí ele diz, olha, são extremos que se excluem mutuamente ou se opõem. Então, ele está usando aí, sem dúvida, uma terminologia hegeliana. Né? É como o antagonismo dos conceitos fundamentais de Hegel, das categorias. O ser está em polaridade com o não ser. Né? Ou é ser ou não ser, se excluem mutuamente, se opõem, são coisas distintas, mas coisas que o ser, né, o antagonismo está presente no próprio conceito, né? O ser é o ser sem determinação, portanto, ele acaba sendo não ser, que é o ser puro, né? E a síntese seria um ser determinado. Então, ele vai buscar depois a síntese, que seria a síntese entre a forma relativa e a forma equivalente, que é o próprio dinheiro. Tá? Mas olha a linguagem bem hegeliana, né? São polos da mesma expressão do valor. A forma relativa e a forma equivalente. Escreve Marx. Eu não posso, por exemplo, expressar o valor do linho em linho. 20 varas de linho igual a 20 varas de linho não é nenhuma expressão do valor. Tá? Porque linho com linho não é mercado. Ninguém vai no mercado para retornar no mercado, né, com o mesmo que entrou, tá certo? O mesmo que conduziu ao mercado. Né? Não há transação, né, da coisa com ela mesma. Isso não é expressão do valor. Ok? Então, o valor do linho ele tem que ser expresso relativamente, ou seja, por meio de outra mercadoria. Ele necessita de outra mercadoria distinta, qualitativamente distinta, que é um outro valor de uso, para expressar o seu valor, né, valor entendido como substância social.
Então, a forma relativa de valor do linho supõe, portanto, que alguma outra mercadoria a ela se oponha na forma equivalente. Então, não se pode ter forma relativa sem ter forma equivalente, porque são os dois polos inseparáveis. Por outro lado, essa outra mercadoria, que figura como equivalente, no nosso exemplo casaco, não pode, ao mesmo tempo, encontrar-se em forma relativa de valor. Não é ela que expressa seu valor, ela fornece apenas o material, a expressão do valor de outra mercadoria. Depois a gente pode acompanhar a vida do casaco, né, do ponto de vista do produtor do casaco. O casaco vai ao mercado e busca uma outra mercadoria para expressar o seu valor. Por acaso pode ser o linho também, mas aí eu estou olhando uma outra equação, a equação que tem do lado esquerdo o casaco e do lado direito o linho. Na nossa, o casaco aparece do lado direito. O casaco está na forma relativa e não na forma, perdão, o casaco está na forma equivalente e não na forma relativa. Então, o papel do casaco nessa relação que estamos acompanhando é fornecer o seu material, ou seja, o seu valor de uso, para que a outra mercadoria possa expressar o seu valor, para a expressão do valor do linho. É assim que funciona. Então, nesse item 2, né, ainda dentro do subitem A, né, vamos examinar agora, na parte 2 do subitem A, né, a forma relativa de valor. Então, vamos examinar com mais detalhe a forma de valor assumida pelo linho no nosso exemplo. Tá? Então, Marx explora o conteúdo da forma relativa de valor. Tá? Então, Marx vai redescobrir o valor e o trabalho abstrato na relação de troca entre as duas mercadorias. Tá? Então, ele volta ao fundamento, né? E a teoria e a explicação do que determina esse fundamento, né? O que explica os quantums, né? Que vai determinar as proporções em que as mercadorias são trocadas. O quanto dessa essência, desse fundamento, existe em cada mercadoria. Então, ele vai descobrir agora a quantidade de valor. No caso, a mercadoria que ele está examinando aqui é o linho, que está no papel da forma relativa, e vai determinar o quantum de valor do linho a partir da medida, né, da quantidade de trabalho abstrato. É o que ele chama de o conteúdo da forma. Tá? Aquilo que se manifesta nessa forma. Né? O fundamento dela, conteúdo no sentido de fundamento. Escreve Marx. Para descobrir como a expressão simples de valor de uma mercadoria se esconde na relação de valor entre duas mercadorias, deve-se considerar a relação de início totalmente dependente do seu lado quantitativo. Ou seja, apenas qualitativamente. Então, ele começa pelo aspecto qualitativo. Tá? Ele ainda não está examinando o aspecto quantitativo da relação. Vamos olhar do lado qualitativo. Bom, do lado qualitativo, ocorre o seguinte, o linho foi igualado ao casaco, que se apresenta como enigma, porque são coisas heterogêneas, são coisas não comensuráveis, do aspecto qualitativo, que são valores de uso distintos, lembra? Eu não posso chegar à utilidade como sendo a redução do valor, né? Porque a utilidade aí, como conceito, não é comensurável, porque a utilidade do linho é totalmente diferente da utilidade do casaco, né? Ok? O linho serve para fazer uma série de roupas. O casaco é a roupa pronta. O casaco é couro, em geral, né? Pele animal, alguma coisa assim, né? O linho simplesmente é uma fibra tecida. São coisas bem distintas, né? Ok? Então, é importante estudar a equação que iguala linho e casaco, né? Buscando algum fundamento que não seja o aspecto natural, porque o aspecto natural ele é distinto qualitativamente. Então, Marx busca um fundamento, um aspecto comensurável que possa determinar a relação quantitativa dessas duas mercadorias. Tá? Então, ele sai da propriedade da análise imediata, né, do aspecto natural, né, observável do fenômeno, e vai tentar fundamentar a troca numa análise do processo social, então, do fundamento social dessa troca. Só com isso é possível igualar coisas diferentes. Né? Então, o Marx busca um fundamento qualitativo da relação de troca. A relação de troca é uma relação quantitativa, eles buscam um fundamento qualitativo que não pode ser as propriedades naturais que são distintas.
Quer dizer, além de coisas distintas, né, essas duas mercadorias têm alguns aspectos comuns que servem para estabelecer uma medida entre elas, estabelecer uma comensurabilidade. Tá? Então, Marx busca um fundamento, tá, para o aspecto qualitativo da relação de troca. E esse fundamento não é um aspecto, não é em qualquer elemento natural que compõe a mercadoria, mas é no elemento social. É isso que Marx quer mostrar. Tá? Então, existe usando a terminologia dele, uma substância social que explica o aspecto qualitativo das trocas. Perdão, o aspecto qualitativo no sentido de se buscar uma comensurabilidade, tá certo? Algo da mesma qualidade nas duas mercadorias, que é a qualidade social, e a partir dessa comensurabilidade se estabelece, sim, aí o aspecto quantitativo, a proporção que as mercadorias são trocadas. Escreve Marx, ao equiparar-se, por exemplo, o casaco como coisa de valor ao linho, é equiparado o trabalho inserido no primeiro com o trabalho contido nesse último. Então, se faz uma comparação entre trabalhos ao equiparar-se casaco com linho em termos de valor. Tá? Como nós vimos numa outra videoaula, esse trabalho não pode ser o trabalho concreto. Né? Porque o trabalho do tecelão, que produz o linho, e o trabalho do alfaiate, na produção do casaco, são coisas muito distintas. Né? São diferenças qualitativas desses trabalhos, assim como as propriedades dessas mercadorias são distintas qualitativamente. Tá? Então, esse trabalho tem que ser um trabalho comum, que é o trabalho social, é o aspecto social. O conceito do trabalho abstrato as mercadorias elas são produzidas e conduzidas ao mercado, ofertadas no mercado, a partir de um processo social. Né? A medida desse processo social é o trabalho abstrato. Antes de continuar, vamos à questão da aula, e depois vamos ler essa outra passagem. A questão é o seguinte, por que se diz que para a mercadoria que está na forma equivalente, importa seu caráter de coisa natural? Essa é a pergunta. Vocês pensem nela. A resposta já foi dada até essa parte da videoaula. Vamos à outra passagem desse capítulo 1. Na verdade, a alfaiataria, que faz o casaco, é uma espécie de trabalho concreto diferente da tecelagem, que faz o ninho. É isso mesmo, nós já comentamos. Né? Porém, a equiparação com o trabalho de tecelagem reduz o trabalho de alfaiataria realmente àquilo que ambos são iguais, o seu caráter comum de trabalho humano. Então, por caráter comum de trabalho humano, eles estão dizendo ambos são produzidas num sistema capitalista. Ambas as mercadorias seguem as mesmas regras de produção. Ok? Que é o fato de que são produzidas a partir do capital, que contrata a mão de obra e outros meios de produção, que extrai mais-valia dessa mão de obra, tá certo? Que gera um produto que tem valor, todo aquele processo. Né? Então, todas são frutos desse tipo de organização social, né? São produtores autônomos, independentes, privados, que se relacionam via mercado. Então, essa maneira de organizar a produção faz com que, socialmente, a mercadoria ela vá ao mercado carregando uma informação social. Esse é o esquema do Marx. Né? Será que ele está imaginando isso? Será que ele pode demonstrar isso? Isso é uma outra questão, mas vamos dizer assim, vamos ver os fundamentos, né? As hipóteses do modelo dele. Então, a hipótese é que tem essa substância social, o caráter que está associado com o caráter comum de trabalho humano. Né? Veja, Marx enfatiza o caráter comum de trabalho humano no conceito de trabalho abstrato, onde ele não olha nada do que é específico do alfaiate que produz o casaco ou do tecelão que faz o linho. Então, ele fala, olha, ambos são consumo de nervos, de músculos, de ossos, desgaste biológico dos produtores, né? Exploração dos trabalhadores, extração de mais-valia dos trabalhadores. Então, é tudo isso. Né? Tá? É o que há de comum na produção dessas duas mercadorias, que são mercadorias, né? Produzidas no sistema capitalista. Continua Marx. Indiretamente, é então dito que também o trabalho de tecelagem, contanto que teça valor, não possui nenhuma característica que o diferencie do trabalho de alfaiataria e é, portanto, trabalho humano abstrato. Então, são os dois trabalhos humanos que geram valor. Então, o tecelão, ele não está tecendo linho, está tecendo valor. Legal essa metáfora, né? O alfaiate, ele não está costurando o casaco, ele está costurando o valor. Porque eu não estou olhando o trabalho específico
do tecelão, do alfaiate. Eu estou olhando o trabalho abstrato deles, tá? Que é um desprendimento, né, biológico, tá certo isso? É um desgaste biológico, ok? E, ao mesmo tempo, é um processo social dentro do capitalismo. Tá? Então, o tecelão tece valor, o alfaiate costura valor. Então, eu não estou olhando o trabalho do tecelão do alfaiate, eu estou observando, como analista, Marx observa o trabalho humano abstrato. Somente a expressão de equivalência de diferentes espécies de mercadoria revela o caráter específico do trabalho gerador de valor. Ao reduzir de fato os diversos trabalhos contidos nas mercadorias diferentes, há algo comum neles, ao trabalho humano em geral. Então, nesse processo, né, os diversos trabalhos, certo? Se reduzem a algo comum neles, a trabalho humano em geral. Tá? Ok? Porque, assim, são trabalhos distintos, é verdade, mas ambos são trabalhos geradores de valor. Nesse sentido, eles se tornam comuns. Eles são reduzidos a uma substância comum. Ok? E por que eles foram reduzidos a uma substância comum? Porque as mercadorias se encontraram no mercado. Porque é uma expressão de equivalência, porque tem a mercadoria que aparece na forma equivalente, no caso, o casaco, e outra mercadoria que expressa o seu valor na forma relativa. Então, tem uma expressão de equivalência de mercadorias que são de tipos diferentes, de espécies diferentes, tá? E ao se encontrarem no mercado, os trabalhos também se encontram. Porque cada trabalho foi objetivado na mercadoria. As mercadorias não se encontraram? Então, os trabalhos se encontram. Mas qual trabalho que efetivamente se encontra? É o aspecto social dele, é só o trabalho abstrato, não é o trabalho concreto. Tá? Porque a expressão de equivalência é a equivalência dos valores. Né? O casaco aparece aí, né, para, no encontro com o linho, mostrar o que dele equivale ao linho, equivale ao valor. Então, uma expressão de equivalência. Então, a expressão de equivalência é que gera a substância do trabalho humano abstrato. Tá? Então, você precisa ter todo o processo, a produção de produtores independentes, autônomos e privados, a ida do bem econômico ao mercado na forma de mercadoria e a troca e o emparelhamento, digamos, da mercadoria numa relação desse tipo, forma relativa, forma equivalente. Tá? No momento que ocorre esse emparelhamento, se forma o trabalho humano abstrato. Tá? Que é o trabalho que foi objetivado na mercadoria, voltada, portanto, no bem econômico, voltado ao mercado. Escreve Marx, na relação de valor, na qual o casaco constitui o equivalente do linho, vale, portanto, a forma de casaco como forma de valor. O valor da mercadoria linho é assim expresso no corpo da mercadoria casaco. O valor de uma mercadoria no valor de uso da outra. Como o valor de uso é o linho, uma coisa fisicamente diferente do casaco, como o valor é algo igual ao casaco, e parece, portanto, como um casaco. Assim, o linho recebe uma forma de valor diferente de sua forma natural. Olha que interessante isso. Quer dizer, cada mercadoria, veja bem, o linho, ele tem um antagonismo, porque ele é valor e é valor de uso. Né? Mas esse antagonismo, ele só se revela quando o linho encontra o casaco, no encontro entre mercadorias distintas. E aí se revela na forma do antagonismo entre o valor do linho e o valor de uso do casaco. Veja que o antagonismo, né, ele se revela, né, veja, o antagonismo de uma polaridade, ele se revela quando se compara um polo da mercadoria com outro polo da outra mercadoria, não da mesma mercadoria. Veja bem, o casaco é o equivalente do linho, certo? Ótimo. O casaco serve para que a forma de valor do linho se expresse como valor de troca. Ok? Muito bem. Então, o valor da mercadoria linho, ele é expresso no casaco. Em que aspecto do casaco? No corpo da mercadoria casaco, no valor de uso da mercadoria casaco. Então, aí se vê o antagonismo, tá certo? A polaridade entre o valor do linho e o valor de uso do casaco. Né? Porque, veja que o casaco, ele aparece aí pelo seu valor de uso. Né? Então, veja, a polaridade, valor de uso, que estava nas duas mercadorias, na relação, ela se manifesta assim.
da oposição do valor de uma mercadoria com o valor de uso da outra mercadoria, não com o valor de uso dela mesma. Tá certo? Porque, assim, o portador do linho não tem interesse no valor de uso do casaco. Ele está de olho na boutique dela, não. Está de olho no valor de uso da outra mercadoria, que é o casaco. Que é uma coisa que o Marx diz, fisicamente diferente, né? O linho é fisicamente diferente do casaco e vice-versa. Mas, quando na expressão do valor, eles se igualam. Eles ficam iguais. Tá? Ficam iguais em quê? Em termos de valor. Em valor eles são iguais, em valor de uso não. Tá? Essa passagem rica expressa todas essas ideias. Continua Marx. Vê-se tudo o que nos disse antes, a análise do valor das mercadorias, diz-no o linho, logo que entra em relação com outra mercadoria, o casaco. Só que ele revela o seu pensamento em sua linguagem exclusiva, a linguagem das mercadorias. Tá? Então, veja, o linho, né, entrou em relação com outra mercadoria, o casaco. Tá? E aí, na linguagem das mercadorias, se estabelece uma relação de troca, uma igualdade entre elas, embora, em termos de suas propriedades naturais, elas sejam distintas, né? Mas essa igualdade é comandada, é determinada pelo valor. Né? O valor da mercadoria é que explica essa igualdade, ou seja, que determina uma proporção em que as mercadorias são trocadas. Tá? Então, veja, essa é a linguagem das mercadorias. Né? A forma como elas se relacionam, em termos de relativo e equivalente, e expressam uma proporção, expressam uma propriedade fundamental, que é o valor. Então, é dessa maneira que as mercadorias conversam. Uma chega para a outra, oi, eu estou interessado no seu corpo. Você está interessado no meu corpo? Meu Deus, o que você vai fazer? Eu vou utilizar o seu corpo para manifestar o meu valor nele. Você quer manifestar o seu valor nele? Mas como é que você vai manifestar isso? Nós somos iguais, somos ambos filhotes do modo de produção capitalista, e, portanto, vamos nos entender aqui. Vamos ver, quanto você tem de valor? Eu tenho 1 de valor. Então, 1 do seu valor equivale a 20, eu preciso de 20 unidades do meu para que eu obtenha 1 de valor. Então, vamos trocar 20 varas de linho pelo seu casaco. Então, é as mercadorias conversando, né? Tá certo? Essa conversa expressa essa informação social básica, que é o valor. É assim que ocorre o romance entre o linho e o casaco no mercado. Bem literário, né? Marx é assim. Ótimo. Então, vamos para uma outra subdivisão desse subitem, que ele vai continuar explorando a forma relativa do valor. Né? Vimos o primeiro subitem, que é o conteúdo da forma relativa do valor. Agora veremos a determinação quantitativa da forma de valor relativa, depois a forma equivalente, e, finalmente, o conjunto da forma simples de valor, terminando esse subitem que trata da forma simples. Então, nós estamos ainda no subitem A, que é a forma simples, singular ou acidental do valor. Depois nós vamos no subitem B, que é a forma de valor total ou desdobrada. Depois na forma geral de valor. E numa outra videoaula, a forma dinheiro, né? Que é a forma final que Marx quer chegar nela a partir desse processo lógico, né, de entender essas várias etapas, até chegar à forma dinheiro. Ok? Então, Marx descobre, por essa análise, o conteúdo subjacente à forma relativa de valor, né, o conteúdo que determina o valor de troca, né, e aí ele expressa assim, né, a forma de valor tem de expressar não só o valor em geral, mas também valor determinado quantitativamente ou grandeza de valor. Né? Não é só expressar que as mercadorias têm valor, mas o quanto de valor delas, né, que vai determinar a relação de troca entre as mercadorias. Né? Então, tem que haver uma determinação quantitativa também. Não é apenas a mesma qualidade de ser produto social, de ser valor. Né? Mas é a questão também de determinar a grandeza de valor, que vai determinar a proporção em que as mercadorias são trocadas. Então, ele vai atrás do conteúdo quantitativo. Né? Uma vez identificado o aspecto qualitativo comum, né, que é a substância social, agora ele vai determinar a proporção, o aspecto quantitativo da troca. Escreve Marx, a equação 20 varas de linho é igual a um casaco pressupõe que um casaco contém tanta substância de valor quanto 20 varas de linho, que ambas as quantidades de mercadorias custam assim o mesmo trabalho ou igual quantidade de tempo de trabalho.
Olha, um aspecto que vai, a primeira unidade de medida aí, né, do valor, né, ele fala em quantidade de tempo de trabalho. Então, as mercadorias têm a mesma quantidade de tempo de trabalho social. Então, ele olha muito a variável tempo. Mas, na verdade, tem outras variáveis que determinam também o quantum de valor, a quantidade de valor, por exemplo, a intensidade. Mas isso é um conceito que nós vamos ver mais adiante, numa outra videoaula, várias videoaulas mais adiante. Por enquanto, a gente vai aplicar um ceteris paribus, né? E, na verdade, é isso que Marx faz. Aliás, o Marx, no Capital, utiliza muito o tal do ceteris paribus, tá? Que se fala muito em Alfred Marshall por ter introduzido a análise parcial, né, o equilíbrio parcial na troca, com a hipótese de tudo mais constante, ou ceteris paribus, mas o Marx utiliza muito desse raciocínio do ceteris paribus, aquele tudo mais constante, a intensidade do trabalho está constante. Então, o valor seria determinado pela variável tempo de trabalho, tá? De trabalho abstrato, obviamente. O tempo de trabalho necessário para a produção de 20 varas de linho ou um casaco muda conforme se altera a força produtiva do trabalho de tecelagem ou de alfaiataria. Então, olha, vamos analisar essa outra variável que estava congelada, que é a força produtiva do trabalho, a produtividade. Então, se o trabalhador específico, né, o tecelão, o alfaiate do casaco, se torna mais produtivo, tá? Ele vai produzir mais linho, né? Mas é mais linho no mesmo tempo. Né? Então, se o tempo é o mesmo, ele produziu o mesmo valor de linho, só que esse valor de linho é repartido numa métrica, né, num comprimento maior de linho, produziu mais tecido. É claro que cada unidade desse tecido, ou 20 varas desse tecido, vale menos, porque ele produziu mais. Então, ele dispersou o mesmo valor, porque é o mesmo tempo, tá? Mas como ele é mais produtivo, então ele dispersou mais esse valor no número maior de mercadorias. Né? Então, cada unidade de mercadoria agora passa a valer menos. Né? Mas a soma total de valor gerada é a mesma, porque o tempo está dado. Tá? O valor unitário não permanece o mesmo. Ou nem o valor de 20 varas de linho. Isso pode ter mudado o valor de 20 varas de linho. Né? Mas o valor produzido em 1 hora de trabalho é sempre o mesmo. Tá? E a proporção pode mudar, né, porque mudou a produtividade, né? Mas dado 1 hora de trabalho, o valor que se produz é sempre o mesmo, distribui por um número maior de mercadorias. O que pode afetar o valor de 1 hora de trabalho é a intensidade, mas aqui ele está falando de produtividade, que é outro conceito. Tá? A produtividade é, no mesmo tempo, produz mais, ok? Se é mais produtivo, se é menos produtivo, produz menos. Tá? É a quantidade produzida. Não é a maneira como o trabalho é explorado, é intensificado, tá? Nesse tempo em que ele atua. Isso é outra análise que Marx fará adiante. Aqui é a produtividade. Então, aqui vamos analisar o impacto da produtividade nessa proporção. Então, linho é igual a X casaco. Vamos supor que a produtividade do casaco seja constante. Suponha que a produtividade do linho aumente. Isso vai mudar o X. Né? Então, se a produtividade do linho aumenta, vai produzir mais linho. Tá certo? Então, se vai produzir mais linho, então o valor unitário de cada linho fica menor. Então, o que significa isso? Né? Ora, o X diminui. Né? Então, linho vai ser trocado por menos casaco, porque o valor unitário diminui. Isso porque a produtividade do linho aumentou. Se a produtividade do linho diminuiu, o que vai acontecer? Agora, vai se produzir menos linho. Então, significa, e é o mesmo valor, porque é o mesmo tempo, mas produziu menos linho, então o valor unitário de cada linho aumenta. Portanto, o linho vai ter que ser trocado por mais casaco, então o X aumenta. Tá? Então, a produtividade pode alterar essa proporção, mesmo fixando o tempo. Tá? Então, dado o tempo de trabalho, linho e casaco têm o mesmo valor. Mas, variando a produtividade, se muda a maneira como os valores se dispersam nas quantidades produzidas. Então, isso pode mudar a proporção em que linho e casaco é trocado no mercado. Isso muda o valor de troca. A produtividade afeta o valor de troca. Supondo que a produtividade de uma das partes, no caso o casaco, seja constante. Agora, podemos supor que a produtividade do linho seja constante e aplicar o mesmo resultado. Né? Então, se a produtividade do casaco
aumenta, então o valor do casaco se dispersa no número maior de casacos, cada casaco unitário vale menos, né? Então significa que o linho, cujo valor é constante, cuja produtividade é constante, será trocado por uma quantidade maior de casaco, então o X aumenta. Tá? Se a produtividade do casaco diminui nesse mesmo tempo de produção, significa que se produziu menos casaco, né? O valor se repartiu por um número menor de unidades, né? Ok? Essa unidade fica mais valiosa, portanto o linho vai ser trocado por um número menor dessa unidade mais valiosa, X cai. Então se pode ver que essa proporção 20:1 pode ser afetado pelo efeito de variações na produtividade de uma mercadoria em relação à outra. Ok? Muito bem, agora vamos analisar a forma equivalente. Então, até agora, a nossa análise estava no portador da mercadoria A, no caso, a mercadoria linho, tá, que expressou o seu valor. Vamos olhar a mercadoria que serve como material para a expressão do valor da outra mercadoria, a mercadoria que entra na forma equivalente, tá? Ainda dentro do item A da forma simples. Vamos olhar a mercadoria casaco. Tá? Vamos ver as peculiaridades dessa mercadoria casaco, tá? Que funciona como corpo de valor. Em que sentido é o corpo de valor? É o valor de uso que possibilitou a manifestação do valor, né? O corpo de valor, nesse sentido. Escreve Marx. Então, logo, porém, a espécie de mercadoria casaco assume na expressão de valor o lugar de equivalente, sua grandeza de valor não adquire nenhuma expressão como grandeza de valor. Ela figura na equação muito mais apenas como determinado quanto de uma coisa. Então, como equivalente, ela não expressa seu valor, né? Ela é veículo, digamos assim, para a expressão do valor da outra mercadoria. E aí, qual é o papel do casaco nessa equação dos valores? Ser a quantidade de uma coisa, né? Ser a quantidade de valores de uso, ser uma medida de valores de uso. Ok? É ser uma quantidade de casaco. Esse é o papel dela. O papel dela está nas suas propriedades naturais. Tá? Ela é veículo da expressão do valor da outra mercadoria. Então, o antagonismo da outra mercadoria entre valor e valor de uso se torna no antagonismo entre o valor da mercadoria linho e o valor de uso da mercadoria casaco. Então, o casaco que está aí na posição de equivalente, tá? Importa aí nessa relação o valor de uso dele. Por exemplo, 40 varas de linho valem o quê? Valem 2 casacos, porque 20 vale 1, né? 40 varas de linho valem 2 casacos, não teve mudança de produtividade. Como a espécie de mercadoria casaco desempenha aqui o papel de equivalente, basta também determinado quanto de casacos para expressar determinado quanto de valor de linho. Tá? Então, o casaco vai determinar a relação de troca do linho por ele. Então, o papel do casaco é isso, né? É fazer com que o linho estabeleça uma relação. 20 varas, 1 casaco, 40 varas, 2 casacos. Tá? O casaco permite a forma de manifestação do valor, que é o valor de troca. São esses números relativos. Então, o casaco que entra nessa relação como valor de uso, torna-se forma de manifestação de seu contrário, o valor. Tá? Então, o valor de uso, né, manifesta o valor, mas não o valor dele mesmo. Não é o valor do casaco que se manifesta nessa relação. É o valor de linho. Então, o valor de uso do casaco é a forma de manifestação do contrário dele, do outro polo, do antagonismo, que é o valor, mas o valor que se manifestou foi o valor do linho. O valor de uso do casaco possibilitou a manifestação do valor do linho. Tá? Então, o casaco como coisa, nas suas propriedades naturais, expressa uma coisa que não é coisa. O que coisa não é, diz aí, né? Ou seja, expressa o valor que é propriedade social. Tá? Não é propriedade material. Tá? Então, a propriedade material do casaco permite a manifestação da propriedade social da outra mercadoria, que é o linho. Tá? Então, a forma natural da mercadoria casaco torna-se forma de valor, ou seja, forma do valor do linho. Um outro exemplo, um saco de carvão é 60 cilindros de platina. Então, nessa relação, pensando o carvão e platina como mercadorias,
Então, as propriedades da platina, né, as propriedades metálicas da platina, servem como forma de manifestação, né, do valor da outra mercadoria, que se manifesta na proporção 1:60. Ok? Se eu chamo esse cilindro de platina como sendo quilo, né, eu posso, inclusive, fazer uma equiparação física. Né? Um saco de carvão pesa 60 quilos. Né? Então, o peso seria uma propriedade comum dessas mercadorias. Né? Essa propriedade comum peso que se expressa aqui nessa relação de medida de massa, digamos assim. Né? Okay? O cilindro de platina expressa o peso do carvão. Tá? Não é um elemento químico, não tem a ver com a forma dele, é uma propriedade. Né? É a ação da gravidade, né? Agindo sobre uma propriedade que é a massa. Né? O carvão e a platina têm a massa, uma quantidade da massa, que corresponde no campo gravitacional a certo peso, e a balança se equilibra nessa proporção. Veja que nesse exemplo físico, o aspecto comum do carvão e da platina, na balança de pesos, é a massa delas. As massas se igualam, né? Que é uma coisa física. No exemplo, na análise de Marx, o que se iguala é uma coisa social, que é o valor, não é uma propriedade física. É um aspecto social da mercadoria. Né? E aqui, eu não sei se essa relação é uma relação mercadológica, pode ser só uma relação de peso, de medir o peso das coisas. Isso não é uma relação de mercado, é uma relação de medida de pesos. Né? Numa medida de pesos, o que há em comum é a massa. Né? Na relação mercadológica, até o carvão trocado pela platina, quer dizer, na relação mercadológica, o que haveria em comum entre eles, né? Se fosse um saco de platina é igual, não o mesmo peso, mas vale a mesma coisa, né? Vale, tem o mesmo valor que 60 cilindros de platina, aí a propriedade comum seria uma propriedade social. Nos pratos da balança é uma propriedade física, é massa. Aí o Marx, a esse respeito, pensando nesse exemplo, diz, ó, aqui termina, entretanto, a analogia. A platina representa uma expressão de peso do saco de carvão, que é uma propriedade natural comum a ambos os corpos. Enquanto que na expressão do valor, né, o casaco representa na expressão do valor do linho uma propriedade sobrenatural a ambas as coisas, seu valor algo natural. Ele não está pensando no espírito, numa alma penada, alguma coisa assim, tá? Ele está dizendo algo que não é palpável, que é inteligível, apenas para o pensamento, para a análise abstrata, que é esse algo puramente social. Tem esse algo puramente social que parece sobrenatural, porque não é o aspecto natural da mercadoria. Revela o fato das mercadorias serem produtos, né, de processos capitalistas. Então, essa dualidade social e natural fica evidenciada na análise de Marx. O aspecto natural da mercadoria é fundamental, o valor de uso. Sem o valor de uso não se chega a essa equiparação, mas a equiparação, ela iguala o aspecto social dessas mercadorias, né, a substância social delas. Então, a forma relativa indica que nela se oculta uma relação social. Com a forma equivalente se dá ao contrário. Parece que o casaco possui, por natureza, sua forma equivalente, sua propriedade de ser diretamente trocável, daí o enigmático da forma equivalente, quando essa se apresenta já pronta sob a forma de dinheiro. Daqui a pouco, o equivalente vai ser o dinheiro, quer dizer, o linho, ele é vendido, ele não é trocado por casaco. Então, todas as mercadorias agora vão ter como um equivalente universal, tá? Um equivalente comum, tá? Que é um equivalente universal, essa é a propriedade, que vai ser em dinheiro, mas por enquanto ainda não tem o dinheiro. Mas tem a outra mercadoria, né, que se depara, no caso aqui é o casaco, e a gente viu que na forma equivalente, tem um aspecto de ser uma mercadoria intercambiável. Né? Uma mercadoria que é almejada pelo produtor de linho. É uma mercadoria que atrai as outras mercadorias pelas suas propriedades naturais. Né? Pelo conforto e pelo calor produzido pelo uso do casaco. E depois nós vamos ver, né, que quando aparece o dinheiro, não pode ser o conforto e o calor do próprio dinheiro, porque o dinheiro não tem essa propriedade, né, mas ele funciona como equivalente. Tá? É isso que ele vai desvendar, nós estamos chegando lá. Né? Por enquanto tem um caráter enigmático da forma equivalente quando se pensa no equivalente universal. Talvez não tão enigmático ao casaco, porque aí a gente já consegue
identificar as propriedades naturais do casaco, o fato de que o casaco tem valor de uso, que o casaco é desejado, e isso possibilita com que o proprietário do linho aliene a sua mercadoria linho como condição para obter casaco, numa proporção que é a revelação dos valores dessas mercadorias em termos de uma relação quantitativa, em termos de uma relação de trocas. O trabalho concreto se converte na forma de manifestação de seu contrário, trabalho humano abstrato. Então, o trabalho concreto tem a ver com o valor de uso do casaco, né? Se manifesta, é como se manifesta o trabalho humano abstrato. Olha só, outra polaridade, outro antagonismo entre trabalho concreto e trabalho abstrato. Né? Então, a mercadoria casaco tem trabalho concreto e trabalho abstrato. Tem trabalho concreto, que é o ofício, o métier, né, da produção de casaco, e tem trabalho abstrato porque é uma produção capitalista. Como que se revela, né, esse trabalho abstrato? Na oposição contra a mercadoria. Né? Então, o trabalho concreto, no caso é o que interessa, né, que é o valor de uso do casaco, né, é a forma de manifestação, né, do valor, que é o trabalho abstrato, mas o trabalho abstrato de quem? Do linho. Então, o trabalho concreto se converte num trabalho abstrato no encontro do casaco com o linho, não do casaco com ele mesmo. Embora no próprio casaco haja trabalho concreto e trabalho abstrato. Tá? Mas para que haja manifestação, tem que haver um emparelhamento. Né? O concreto manifesta o abstrato, mas não dele mesmo. Não é o concreto, né, do casaco que manifesta o abstrato dele. O concreto do casaco manifesta o abstrato do linho. Tá? Então, a contradição entre a essência e a aparência, né, entre a aparência, qual é a aparência? É o concreto, e a essência é com o abstrato. Então, né, a relação contraditória entre essência e aparência, entre concreto e abstrato, ela se manifesta na relação de uma mercadoria com outra, não nela com ela mesma. Então, essa contradição se evidencia na troca. Então, o corpo da mercadoria, que serve de equivalente, casaco, figura sempre como corporificação de trabalho humano abstrato, tá? Quando o casaco se equivale com linho, tá? Então, ele é o corpo do valor do linho, né? Corporificação do trabalho humano abstrato, no corpo do casaco, e é sempre produto de determinado trabalho concreto, né? Útil. Né? Então, veja, o casaco, né? Ele é um trabalho, ele é resultado de um trabalho concreto útil, que gera o valor de uso do casaco. O valor de uso está sempre associado ao trabalho útil, mas, ao mesmo tempo, na equiparação desse casaco com a mercadoria, aparece o aspecto do trabalho abstrato. Esse trabalho concreto torna-se, portanto, expressão de trabalho humano abstrato. Então, o trabalho concreto de uma expressa o trabalho abstrato da outra mercadoria. Interessante isso. Né? E tem uma coisa bem hegeliana, bem dialética aqui. Né? Tá? A contradição, né? Tá certo? Né? O antagonismo, digamos, né? Ele é expresso, né? Ele se revela na troca. Né? Embora a mercadoria tenha esse antagonismo em si mesma, né? Mas isso permanece oculto. Tá? Esse antagonismo, ele é apenas pensado, na troca ele se revela, na troca ele aparece. O trabalho privado, na troca, tá certo? Se converte na forma de seu contrário, trabalho em forma diretamente social. Tá? Então, o trabalho abstrato é trabalho social. Que sentido que é trabalho social? Como é que se opõe o trabalho privado ao trabalho social? Ó, o modelo de sociedade dele não são todas unidades independentes de produção? Não são oficinas privadas, né? Isoladas umas das outras, mas o produto dessas oficinas é levado ao mercado. Então, aí se vê que cada oficina, embora não tenha relação nenhuma com a sociedade, mas acaba contribuindo para o trabalho social. E de que forma o trabalho privado se transforma numa parcela do trabalho social? Quando há um encontro dos produtos deles no mercado, na forma de mercadoria. Então, no processo de troca, no processo de mercado, o trabalho privado se converte, né, em trabalho abstrato, ou em trabalho em forma diretamente social. Tá? Então, veja, como que esse sistema poderia coordenar os trabalhos individuais, as oficinas individuais, as fazendas particulares, né? Se fosse numa sociedade medieval, dizia, não, mas uma parte aqui que vai produzindo nessa terra aqui do céu tem que servir para alimentar o nobre, a turma que mora lá no castelo. Tá? Você tem uma série de relações, ou o trabalho de escravo, não, esse trabalho de escravo vai se beneficiar o proprietário do escravo. Então, essas relações
já conectam os trabalhadores individuais, tá? Pela tradição, pela hierarquia. O capitalismo não diz, olha, você tá conectado com esse, está conectado com esse, pela tradição. Não, a conexão ocorre no mercado. No mercado é que os trabalhos se conectam. Tá? Então, na conversa, no diálogo das mercadorias, né, ocorre a socialização de todos os trabalhadores privados. E aí o sistema se transforma não um agregado de produções privadas, mas um sistema social, né, de produção de riqueza. Porque o capitalismo é um sistema social de produção de riqueza. Tá? Então, a conclusão é que tem esse aspecto invertido no modo de produção capitalista. Tá? O trabalho privado se converte num trabalho social, o trabalho concreto num trabalho abstrato, são antagonismos, tá certo? Que se revelam no próprio processo da troca. O mercado é revelador dos antagonismos nas unidades de produção, na própria mercadoria, nas formas de trabalho, etc. Tá? E o mercado é o reino da aparência. Tá? No mercado, as coisas aparecem, né? Se revelam. Né? O valor se revela em termos de uma relação de troca. Tá? Os trabalhos concretos se transformam em trabalho abstrato. Tudo é no mercado que é o reino da aparência. Então, os trabalhos concretos que produzem linho, casaco, etc., são trabalhos privados. O trabalho da alfaiataria, por exemplo, da produção do casaco, né, é a expressão do trabalho humano diferenciado, né, a expressão do valor, né, do linho, o valor do tecelão, do trabalho do tecelão. Tá? Então, o trabalho da alfaiataria concreta funciona como expressão do trabalho abstrato do tecelão. Expressão de trabalho humano indiferenciado, desculpa, que é o trabalho abstrato, ou trabalho em forma diretamente social. Escreve Marx. Por isso mesmo, apresenta-se ele num produto que é diretamente trocável por outra mercadoria. Então, a possibilidade da troca é que revela esses antagonismos. Bom, finalmente, para terminar essa aula, vamos fazer uma reflexão de todo esse processo, conectando a análise de Marx com a análise que já estava presente em Aristóteles, por exemplo, provavelmente na Ética a Nicômaco, né, de Aristóteles. Né? Então, vamos ler esse trecho, né, em que Marx cita, né, que deixa claro que o valor, né, que ele identifica nessa análise está associado ao modo de produção capitalista, que não se poderia pensar no valor antes do capitalismo. O capitalismo que inventou essa forma de socialização, né, que inventou essa maneira das mercadorias se relacionarem, né, ok? Que inventou essa separação entre produção e circulação, e como na circulação se conecta os produtores, isso ou seja, o mercado conecta os produtores autônomos, independentes e privados, isso é uma característica de uma formação histórica. Portanto, veja, a diferença entre Marx e Hegel nesse aspecto, que o Hegel pensa as categorias universais, que se desdobram, né, ao longo da história, de forma a estabelecer uma cadeia, tá certo? Uma sequência concatenada desses conceitos, dessas categorias, e a partir daí ele identifica o desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento da ideia, etc. Né? O Marx, quando identifica essas categorias, são categorias históricas. Então, o valor deve ser pensado em termos filosóficos como uma categoria histórica do modo de produção capitalista, que, portanto, não existia. Tá? Porque os modos de produção, eles formam as categorias. As categorias não são apenas pensadas, elas são realidades, isso também em Hegel, mas não realidades universais como em Hegel. Tá certo? Se uma categoria ainda não está presente, é porque ainda não houve o desdobramento para se chegar até nela, mas uma vez observada toda a sequência de categorias, elas são dadas, né, tá certo? Em cada estágio do desenvolvimento do espírito, então estão todas presentes. Aqui, as categorias, elas são dadas num modo de produção específico. A categoria, ela é formada num estágio da realidade, significa que antes dessa formação histórica, a categoria não existia, então o valor não existe antes do capitalismo. E, portanto, não poderia ser pensado por Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Vamos ver essa passagem? Eu vou utilizar como tradução, a excelente tradução da coleção da Boitempo, Capital Volume 1 da Boitempo, tá? Que é sempre uma excelente tradução. Vamos ver? As duas peculiaridades, por último, desenvolvidas na forma de equivalente, tornam-se ainda mais tangíveis
se recorremos ao grande estudioso que pela primeira vez analisou a forma de valor, assim como tantas outras formas de pensamento, de sociedade e da natureza. Este é Aristóteles. De início, Aristóteles afirma claramente que a forma dinheiro da mercadoria é apenas a figura ulteriormente desenvolvida da forma de valor simples, isto é, da expressão do valor de uma mercadoria em outra mercadoria qualquer. É exatamente o que o Marx está afirmando, né? Ok? Né? Na sua explicação da forma de dinheiro. Nós não chegamos ainda na forma de dinheiro, né? Mas o Marx quer chegar na forma de dinheiro, ainda estamos na forma simples, né? Então aqui ele concorda inteiramente com Aristóteles de que a forma de dinheiro da mercadoria é a figura ulteriormente desenvolvida, é uma forma desenvolvida da forma de valor simples, isto é, da expressão do valor de uma mercadoria em outra mercadoria qualquer. Pois Aristóteles diz que 5 divãs é igual a uma casa, tá? Que aqui tem a expressão em grego, que é uma coisa comum. O Marx ele trabalha com o alemão. Lembre-se que a primeira edição do Capital, aqui é a tradução da 4ª edição, tá? A primeira edição foi publicada por uma editora de Hamburgo em 1867, ela foi escrita em alemão, mas o Marx utiliza outras línguas. O que a Boitempo faz, ela sempre cita as outras línguas quando o Marx cita as outras línguas, depois ela põe a tradução. Aqui está em grego, inclusive utilizando letras gregas, tá? 5 divãs é igual a uma casa, diz o Marx. Deixa eu só ver esse asterisco que aparece aí, para ver o que Marx está querendo, qual é a observação que aparece aí em relação a esse asterisco, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu localizar essa página aqui. Marx traduz divã, leito, tá? Divã, leito, que é essa palavra aí, esse que vai, esse K, lambda, iota, ni, alfa, essa palavra aí, eu não sei como é que se lê grego, né? Acho que vai. Que vai, tá? Significa divã ou leito, que Marx usa a palavra alemã Polster, que é estofado, almofada. Então, a Boitempo, que é muito detalhista, né, ele vai usar a expressão em grego mesmo, 5 divãs, tá? É igual a uma casa, ou 5 almofadas é igual a uma casa, tá? Que é essa expressão em grego, né? Não se diferencia de 5 divãs é igual a certa soma de dinheiro, aí já na forma de dinheiro. Na primeira forma, o equivalente particular, né, a forma equivalente, a casa aparece como equivalente, aí tem um equivalente genérico que é dinheiro. Ele fala, não se diferencia, diz, entre aspas, de 5 divãs é igual a certa soma de dinheiro. Além disso, Aristóteles, vê que a relação de valor, que contém essa expressão de valor, condiciona, por sua vez, que a casa seja qualitativamente equiparada ao divã, e que, sem tal igualdade de essências, essas coisas sensivelmente distintas não poderiam ser relacionadas entre si como grandezas comensuráveis. Então, é o que nós vimos nessa videoaula, né? Então, a relação do valor é a relação entre grandezas comensuráveis, que é o próprio valor, né? Por isso que se estabelece, na troca, uma proporção entre as mercadorias, porque o valor é comensurável. Veja que a utilidade não é comensurável, mas o valor é, medida como quantidade de trabalho abstrato. Então, Aristóteles percebido isso. E que é a essência, né? Igualdade das essências. Essência aparece do Aristóteles. Está em Marx também, né? A essência que são trocadas, né? A troca, diz Aristóteles, não pode se dar sem a igualdade, mas a igualdade não pode se dar sem a comensurabilidade. E ali está lindamente em grego, que não entendo nada. Então tem a comensurabilidade, né? Aqui, porém, ele se detém e abandona a análise subsequente da forma de valor. Então ele não vai chegar a qual que é esse elemento fundamental que funciona na comensurabilidade, que é o valor. Aristóteles teve que abandonar. No entanto, é na verdade impossível, ali tem lá a expressão em grego, que coisas tão distintas sejam comensuráveis. Olha só, o Aristóteles vai dizer, não, mas não pode ter alguma coisa comensurável, porque são coisas muito distintas. O que tem a ver uma almofada com uma casa? Essas coisas são qualitativamente iguais, que é o que o Marx diz, o valor de uso é totalmente diferente, né? A equiparação não pode ser em termos de utilidade, por exemplo, né? O fundamento, a essência, que é algo comensurável, não pode ser encontrada olhando para essas coisas no seu aspecto físico, mas no seu aspecto social, né? Continuando. Essa equiparação só pode ser algo estranho à verdadeira natureza das coisas,
não passando, portanto, de um artifício para a necessidade prática. Então, quando Aristóteles equipara, como ainda não tem a ideia do valor, e nem a formação, né, do conceito do valor, o valor na formação histórica, ele vai dizer que essa comensurabilidade é só um artifício usado por uma questão prática, né, pela necessidade prática. Aí Marx escreve, né, o próprio Aristóteles nos diz o que impede o desenvolvimento ulterior de sua análise, a saber, a falta do conceito de valor. Então, Aristóteles não tinha o conceito de valor. Em que consiste o igual, das gleich, às vezes a Boitempo põe na original, né, das gleich, em alemão, né, o igual, das, né, é o artigo para o gênero neutro, né, gleich, igual, né, tá no gênero das gleich, né. Em que consiste o igual? Isto é, a substância comum que a casa representa para o divã na expressão do valor do divã? Em que consiste isso? Algo assim não pode, na verdade, existir, diz Aristóteles. Por quê? A casa, confrontada com o divã, representa algo igual na medida em que representa aquilo que há de efetivamente igual em ambas, no divã e na casa. E esse igual é o trabalho humano. Tá? Mas o Aristóteles não poderia chegar a esse trabalho humano abstrato, esse trabalho humano, até porque ele é abstrato, e o trabalho abstrato só na forma do modo, ele surge, né, no modo de produção capitalista. O fato de que nas formas dos valores das mercadorias, todos os trabalhos são expressos como trabalho humano igual, e desse modo, como dotados do mesmo valor, é algo que Aristóteles não podia deduzir da própria forma de valor, posto que a sociedade grega se baseava no trabalho escravo e, por conseguinte, tinha como base natural a desigualdade entre os homens e suas forças de trabalho. Então, a desigualdade da força de trabalho entre os homens é a base dessa sociedade, e não teria nada que pudesse equiparar esses trabalhos, porque não tem trabalho abstrato. O segredo da expressão do valor, a igualdade, a equivalência de todos os trabalhos, porque na medida em que são trabalho humano em geral, só pode ser decifrado quando o conceito de igualdade humana já possui a fixidez de um preconceito popular. Tá? Então, ele associa, inclusive, né, o trabalho humano abstrato, que é o trabalho comum entre os trabalhadores, ao fato de que todos os trabalhadores estão na mesma condição, a condição de ser explorado pelo capital